biológicos. Então, existem 3 formas bem definidas de poder definir o prognóstico desses tumores. Bom, aqui, ó. E como eu disse, gradação e estadiamento está bem juntinho. Vou soltar aqui. A gradação, então, ela é baseada em critérios morfológicos. Para eu definir o grau tumoral, eu vou sempre prestar atenção em critérios morfológicos. A alteração do núcleo, lembra que um tumor maligno tem atipia mitogênica, todos têm alteração nuclear, os núcleos eles não são iguais da célula original, às vezes tem núcleos maiores, menores ou não tem. Então, para definir o grau do tumor ou a gradação histológica, eu vou olhar para o núcleo. Vou prestar atenção no número e nas mitoses aberrantes. Lembra que num tumor maligno não tem diferenciação celular, ou seja, as células são indiferenciadas. Vou observar se tem células gigantes, células multinucleadas, se tem núcleos pequenininhos. Essa relação do núcleo do citoplasma da célula, lembrando mais uma vez que ele perde totalmente a característica do tecido original. Nessa imagem aqui, nós temos uma anaplasia, ou seja, alterações do núcleo, cada núcleo está de um jeito. Tem células multinucleadas, células bem pequenininhas, células médias, então, tamanhos celulares variáveis, e presença de picnose nuclear e atipia, óbvio, que ela não parece nada com um tecido de origem. Então, isso me ajuda a definir o grau. Prestem atenção aqui, ó. Essa imagem eu tenho um miométrio normal. Miométrio é a camada muscular do útero, ok? Essa imagem aqui, ó, está representando uma atipia. Se vocês prestarem atenção, a maioria das células tem um núcleo pequeno, alongado, alguns redondadinhos, e esse gigante. Se você olhar aqui para o tecido normal, os núcleos musculares são todos alongados, porque é músculo liso. Aqui eu tenho, ó, 2 núcleos alongados nesse tecido, nessa imagem aqui, ó. Então, eu consigo perceber uma intensa atipia. Essa imagem aqui é o normal, e aqui nós temos 2 tecidos. Vamos supor que no laboratório a gente recebeu 2 amostras de biópsia de pacientes diferentes, tá? Aí eu sei que o miométrio tem essa característica. Se eu recebo uma imagem dessa, eu consigo perceber que existe diferenciação celular aqui, ó, tem células diferentes, tem mitose acontecendo, ok? Mas eu ainda mantenho um pouquinho da característica estrutural. Então, esse é um leiomiosarcoma, um tumor maligno de músculo liso, bem diferenciado, ou seja, as células estão ainda mantendo a característica da célula original. Uma ou outra apresenta atipia. Então, esse tipo de tumor eu defino ele como baixo grau, porque as células são diferenciadas. Essa outra imagem aqui também é um leiomiosarcoma, mas ele é pouco diferenciado. Você não consegue dizer que isso aqui é célula muscular, não tem nada a ver com o tecido original. Portanto, esse é um leiomiosarcoma pouco diferenciado e eu defino, pensando em gradação, isso aqui como alto grau, sempre comparando com o tecido original. Por isso que na histopatologia, para poder fechar um diagnóstico neoplásico, é importante ter uma experiência grande na histologia. Não tem como eu conseguir fazer uma histopatologia bem feita se eu não sei como é o tecido de origem, porque principalmente nas neoplasias eu preciso definir esses graus, essa gradação, porque é um fator de prognóstico. Essa outra imagem aqui é mostrando tumor maligno. Esse aqui é um osteosarcoma diferenciado, ou seja, de baixo grau, embora eu tenha muitas células aqui, ó, redondinhas, diferentes das células do tecido ósseo, que os osteócitos ele tem um núcleo achatado, eles estão aqui nas trabéculas, mas ele apresenta um baixo grau, porque eu ainda tenho diferenciação celular. Essa imagem aqui eu não consigo dizer que é um osso, eu não consigo ver uma trabécula óssea, tem células picnóticas, células gigantes, ó, tem vários núcleos diferentes. Então, esse osteosarcoma, ele é pouco diferenciado, eu digo que ele é um alto grau. Então, em relação à gradação, baixo grau, alto grau, isso é definido pela característica das células, olhando o núcleo, olhando a taxa de proliferação, todos aqueles aspectos que a gente comentou agora há pouco. Essas imagens aqui são de câncer de mama. Nessa primeira imagem eu tenho um câncer de mama de grau 1, ou seja, baixo grau, ele ainda mantém um pouco da arquitetura das glândulas mamárias, e esse aqui é um câncer de mama de grau 3, alto grau. Você não diz que isso aqui é mama nunca mais.
né? Então, assim, as células são totalmente indiferenciadas. E o estadiamento, você combinar esse grau com o fator de difusão desse tumor. No aspecto microscópico, eu tenho aqui, ó, ele sendo intracapsular ou extracapsular, ele pode ter um foco ou ele pode ser difuso, vários focos. O grau 2, ele vai ocupar um lóbulo inteiro ou um nódulo, e no grau mais difuso, ele vai ocupar mais de um lobo. 3, ele pode ser extracapsular, ele sair da cápsula, lembra dos carcinoma in situ ou extracapsular, e ele pode ter o aspecto metastático, ok? Que é aqui no estadiamento 4, nós temos esse tipo de gradação, ok? Nessa imagem aqui, mostrando ó, um carcinoma local, estágio A ou B, essa área verdinha aqui, ó, isso aqui é a próstata, que é um carcinoma de próstata, estágio A. E esse aqui, COD, extremamente avançado, já tomou conta da próstata, do intestino, bexiga urinária, e aqui, ó, nódulos metastáticos subindo a região intestinal e aqui invadindo os linfonodos. Então, aqui já não tem mais o que fazer. Você não vai tirar linfonodo, intestino, bexiga, próstata, não tem muito, vesícula seminal, não tem muito o que fazer. Aqui é a vesícula seminal, esse aqui, tá? E quando eu penso em marcadores, eu preciso pensar também, aqui, ó, voltando, tá? Os marcadores biológicos, eles estão divididos entre os sorológicos, que envolve o diagnóstico sorológico ou a detecção de alguns marcadores que indicam algumas enzimas que podem estar presentes no sangue, que indica a possibilidade desses tipos de tumores. Então, os marcadores sorológicos, aquilo que está no soro, aquilo que está no plasma, ele pode ser utilizado para diagnóstico, mas também para monitorização do tratamento. À medida que vai diminuindo esses marcadores, a gente pode ter indícios de que está dando certo esse tratamento, essa quimioterapia, essa radioterapia, enfim. E os marcadores teciduais, quando eu olho o tecido, ele serve para o diagnóstico histogenético, a gente acabou de mostrar para vocês, gradação, estadiamento, as atipias, as diferenciações ou indiferenciações do tecido, são os marcadores teciduais que me conferem diagnóstico. Mas eles também me ajudam no prognóstico, a diminuição desse tumor, como que ele está, se ele reduziu de tamanho, se ele está promovendo metástase ainda ou não. Tudo isso é feito a partir da análise dos tecidos. E aí nós temos alguns exames, né, alguns métodos diagnósticos que serão utilizados. Esse quadro aqui, ele não é um quadro novo, mas ele ainda é um quadro válido. Quais são os exames que são realizados? O sexo, mais ou menos a idade e a frequência que precisam ser realizados. Então, a sigmoidoscopia, que é tipo uma endoscopia, mas na região do sigmoide, tá? Do reto, ânus ali, ele é feito em homens e mulheres a partir dos 50 anos, tá? Cada 3 ou 5 anos. Lembra que, quando a gente falou das taxas, existe uma taxa relativamente alta em câncer de cólon e reto, tanto em homem quanto em mulheres, ok? Teste de sangue oculto nas fezes é feito tanto em homens quanto em mulheres, 50 anos a mais, e tem que ser anualmente. Toque retal, homens e mulheres, 45 anos ou mais, anualmente. Lembra do câncer de colo de reto. Exame de próstata, só nos homens, só eles têm próstata, 45 anos ou mais anualmente. Hoje a gente baixou essa taxa para 40 anos, né? Por isso que eu digo, essa tabela ela é válida, mas ela não é tão novinha. O teste Papa Nicolau feminino, só nas mulheres, que é o preventivo, 18 anos ou mais, mas somente aquelas que apresentam vidas sexualmente ativas. A gente sabe que tem mulheres que têm mais de 18 anos e que não tiveram ainda relações sexuais. Então, é só quem tem vida sexualmente ativa e acima de 18 anos, ok? E ele precisa ser feito anualmente.
Hoje em dia a gente também pede para que se faça a cada 6 meses, se possível, mas se fizer um por ano, tá bom. Exame pélvico ginecológico por causa de tumores, né, no ovário, no útero, enfim. Mulheres de 18 a 40 anos, de 1 a 3 anos e acima de 40 anos anualmente. Autoexame de mama, mulheres acima de 20 anos todo mês. Exame clínico de mama de 20 a 40 anos a cada 3 anos e acima de 40 todos os anos. Mamografia, mesma coisa, acima de 40 todos os anos. E o aconselhamento médico, exame de rotina, todos os dois, acima de 20 anos a cada 3 anos e acima de 40 todos os anos. Então, percebam que tem uma série de exames aí, que depois que a gente faz 40 anos, a gente tem que fazer todos os anos. Lembrando que eu disse lá no início da primeira aula, quando a gente detecta precocemente o câncer, porque é uma doença assintomática, a gente só vai perceber a hora que já tem metástase, a hora que já começou a comprometer o funcionamento do órgão, e aí muitas vezes não tem o que fazer. Como que a gente consegue fazer esses diagnósticos, então? Tá? Então, aqui, ó, eu falei de alguns marcadores, que podem ser sorológicos ou teciduais, e os teciduais envolvem esse diagnóstico, tá? Alguns desses diagnósticos, principalmente os teciduais, eles são invasivos. Esses aqui não são invasivos, tá? Toque retal, exame de próstata, exame clínico de mão, mamografia, exame de sangue, isso nada é invasivo. Mas existem os diagnósticos invasivos, ok? E eu vou comentar rapidamente de cada um. Existe um tipo de diagnóstico invasivo que é chamado de punção aspirativa. É uma agulha fina que o médico introduz ali naquela região nodular, aspira um pouquinho, um pedacinho daquele nódulo, coloca numa lâmina e vai fazer análise citológica. Essa imagem aqui, ó, é de um tumor benigno e essa daqui é um tumor maligno. Percebam a atipia celular, a indiferenciação, e aqui as células são todas iguaizinhas, diferenciadas, e aqui eu tenho tecido conjuntivo, tudo normal, tá? Então, eu tenho um crescimento celular, mas não tem indiferenciação. Aqui todas as células estão diferenciadas, mostrando, então, um maligno, ou um benigno, e aqui em cima um maligno. O outro tipo de biópsia é a biópsia esfoliativa, que é aquilo que o médico faz no Papa Nicolau, né? Ele raspa a pontinha do colo do útero e aí prepara uma lâmina com essa raspada, com essa raspagem. Essa imagem aqui, ó, são células escamosas normais. Quando eu olho o colo do útero normal, é isso aqui que eu vejo. E aqui, quando o colo do útero está escamoso, com células escamosas, ou seja, indiferenciadas, eu tenho aqui a presença de um câncer, tá bom? Existe o tipo de biópsia de agulha grossa, que é a biópsia feita na próstata. Então, é introduzida aqui uma agulha grossa, que faz tipo um pentezinho, corta um pedacinho e aí é retrátil, ela puxa, e aí depois analisa essa imagem na microscopia óptica. Existe a biópsia incisional e excisional. Incisional é aquela que é feito um cortezinho de um pedacinho daquele nódulo, mas dentro do nódulo, e existe a excisional, que vai tirar um pedaço todo. Então, imagine que um tumor na língua é tirado aqui só um pedacinho de dentro dele, faz uma incisão com um bisturizinho e tira isso. E aqui, ó, além do nódulo, pega um pouquinho do tecido fora do nódulo. Então, existe a biópsia que é chamada de incisional e excisional. E, por fim, ainda pensando nesses exames histológicos, tá, o histopatológico, nós temos o transoperatório com biópsia de congelação. Aqui, normalmente, durante uma cirurgia, coletado o material de biópsia. Esse material ele pode ser congelado, ele pode ser criopreservado para poder fazer cortes histológicos, corar e analisar na microscopia. Isso está relacionado com o que a gente chama de exames de peças cirúrgicas, ok? Então, após uma cirurgia, você retira um pedacinho e vai fazer a análise. E aqui é só mostrando os focos tumorais, que vai definir se é um grau 1, 2, 3 ou 4, tá? Só mostrar aqui no estadiamento, ó, essa relação, ó. A, B, C e D. 1, 2, 3 e 4. 1 a 2, B1, B2, 1 C2, D1, D2, que é o que a gente está vendo aqui nessa imagem.
A envolve A1 e A2, B1, B2, C1, C2. Primeira coisa que a gente sempre pensa é invasão de tecidos adjacentes, que são as metástases, ok? Mas esse tumor ele pode promover perfuração daquele tecido, pode promover hemorragia naquele tecido, compressão, obstrução ou uma infecção. Então, a gente fala assim, tumor maligno que vai levar à morte, tumor benigno não. Mas se a pessoa tiver um processo tumoral benigno no cérebro, ela vai ter compressão de tecido nervoso, ela vai perder movimentação, ela vai ter edema e ela pode vir a óbito. Ou esse crescimento tumoral vai obstruir um vaso sanguíneo e ela pode morrer por uma falta de oxigênio, por uma hipóxia em algum tecido, entrar em choque metabólico e vir a óbito, tá? Ou uma hemorragia de cavidades. Quando eu penso em neoplasia, nem sempre as neoplasias malignas, ou seja, o fato da metástase e da invasão dos tecidos adjacentes é o que vai levar a óbito do indivíduo, porque esse foco tumoral ele pode perfurar, pode promover hemorragia, pode comprimir tecidos, isso dificultar a condução nervosa, a condução de sangue e oxigênio, obstruir e também promover infecções generalizadas que levam à sepse e pode desencadear a morte do indivíduo. E esse é o nosso último slide, ele é um pouco chocante, mas para mostrar esse rapaz aqui, quando ele tinha 34 anos, ele era tabagista, né? Ele descobriu um câncer de pulmão. Em 2 meses depois, ele estava desse jeito e veio a óbito, tá? Aqui mostrando um profissional da saúde atuando com paciente neoplásico com câncer. A gente sabe hoje que essas visitas hospitalares, o cuidado é muito importante porque melhora a qualidade de vida do paciente, melhora a imunidade com o sistema imune ativo. Essa pessoa ela tem mais possibilidade de eliminar essas células. Lembra dos oncócitos que vão para a corrente sanguínea? Eles podem ser eliminados e diminuir a capacidade de metástase daquele tumor. E aqui mostrando um carcinoma epitelial. Eu vou ficando por aqui. Como eu disse, essa foi a nossa aula de neoplasia parte 3. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem essa aula, sigam o canal, ative o sininho, que agora eu pretendo postar toda semana para vocês, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.